Fala galera que acompanha aqui o canal Aves do Brasil. Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo diferente que pode virar uma série no futuro, né? Onde eu falo de. Onde eu mostro todas as espécies de uma família específica de aves. E hoje estamos aqui para falar sobre a família Traupidae. Mostrar todos os membros da família Traupidae registrados no Brasil. Nessa foto aqui tem alguns representantes, né? Alguns deles serão mostrados aqui. Enfim, a família Traupidae é uma das famílias mais diversas de todas, né? E é uma família de passeriformes conhecida por incluir várias aves coloridas e com cantos belíssimos. E tem várias aves muito comuns aqui nessa lista. E hoje nós vamos conhecer todos os 155 traupídeos do Brasil. E nós vamos dividir os gêneros por número de espécies, pelo número de espécies em cada gênero, ou seja, começar pelos gêneros monoespecíficos, que possuem apenas uma espécie, até o gênero que tem mais espécies dentro dele. E como eu já disse, são 155 espécies divididas entre 55 gêneros. Começando pelo gênero Charitospisa, onde temos o mineirinho. Mineirinho, como o próprio nome já diz, é uma ave bem comum em Minas Gerais, mas também existe em algumas outras regiões, como as regiões Nordeste e Centro-Oeste. E eu esqueci de falar, mas são 28 gêneros que possuem apenas uma espécie, tá? Incluindo o gênero Parquetraustes, onde temos o furriel de encontro. Ave estritamente amazônica, existente em alguns estados como Pará, Mato Grosso, Acre e Rondônia. Gênero Orquesticus com o sanhaço pardo, mais abundante no sul do país, né, nas regiões sul e sudeste, com sua distribuição se estendendo do Espírito Santo até Santa Catarina. Gênero Cyanicterus com a pipira azul, ave também amazônica que se distribui em algumas partes do Amazonas, Pará e Amapá. Gênero Compsotraupes com o tietê-caboré, bem abundante na região Nordeste, existindo em todos os estados, além de ter sido registrado em alguns outros estados como Tocantins, Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Gênero Coryphaspisa, com o tico-tico de máscara negra, abundante no Cerrado, principalmente no estado de Minas Gerais, também existente em outras regiões, inclusive de outros biomas. Gênero Rhopospina com o canário andino negro, ave vagante que já foi registrada algumas vezes no Brasil, nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Gênero Porphyrospisa, com o campainha azul, bem abundante no Cerrado, também existente em outras regiões e biomas. Gênero Chlorofanes, com o saí verde, existente em regiões de mata, como a Amazônia e a Mata Atlântica. E apesar de o macho ser azul, a fêmea é completamente verde, o que dá nome à espécie. Gênero Tersina, com o saí andorinha, existente em todos os estados do Brasil, mas mais comum em uns do que em outros. Gênero Quereba, com a cambacica, também existente em todos os estados e uma das aves mais comuns de serem encontradas, sendo vista frequentemente chupando o néctar das flores. Gênero Volatinia, com o tizil, também existente em todos os estados e também muito comum, conhecido por cantar enquanto pula. Gênero Tricotraupes, com o tiê de topete, vivendo na Mata Atlântica das regiões sul, sudeste, centro-oeste e da Bahia. Gênero Mascaletraupes, com o tentem de topete ferrugíneo, ave também amazônica vivendo em quase todos os estados da região norte, com exceção do Tocantins, além de também viver na região amazônica do Maranhão e do Mato Grosso. Gênero Dolospingus com papacapim de coleira, pouco abundante no Brasil, vivendo apenas na região do Alto Rio Negro, nos estados de Amazonas e Roraima. Gênero Pospisa com o quente-vistil, esse nome é por causa do canto, sendo quase endêmico da região sul, também sendo registrado em São Paulo. Gênero Castanozoster com o peito-pinhão, ocorre na Mata Atlântica, tendo duas populações isoladas no sudeste e no sul. Gênero Cypsnagra com a bandoleta, mais comum no Brasil central, também vivendo em outras regiões.
Gênero Donacospisa, com tico-tico do banhado, mais comum nas regiões sul e sudeste, também existindo um pouco no Mato Grosso do Sul. Gênero Aplospisa, com a cigarra bambu, também habitante da Mata Atlântica das regiões sul e sudeste, também vivendo na Bahia. Gênero Catamênia, com a patativa da Amazônia, também um vagante acidental no Brasil, tendo sido registrado apenas uma vez no estado de Roraima. Gênero Priparaeidia, com a saíra viúva, existindo em praticamente todas as regiões da Mata Atlântica e do Cerrado. Gênero Rauenia, com o sanhaço papa-laranja, com abundância na região sul, também existente em estados vizinhos. Gênero Neotraupis, com a cigarra do campo, bem comum no Cerrado brasileiro, também existente em outros biomas. Gênero Gubernatrix, com cardeal amarelo, ave vagante no Brasil, tendo sido registrada apenas algumas vezes no estado do Rio Grande do Sul. Gênero Diuca, com o diuca, que tem o nome científico como Diuca diuca. É a diuca. Também uma ave vagante, também tendo sido registrada apenas no Rio Grande do Sul. Gênero Stephanophoros, com o sanhaço frade, também existente na Mata Atlântica das regiões sul e sudeste. Gênero Cisopis, com a tietinga, existente em quase todos os estados, com exceção apenas de alguns da região nordeste. Também uma ave relativamente comum por onde vive. Agora vamos ver os gêneros com 2 espécies, que são 11 gêneros, tendo obviamente 22 espécies neles. No gênero Nemosia temos a saíra de chapéu preto, existente em todos os estados do Brasil e relativamente comum, porém de hábitos mais florestais. E também temos a raríssima saíra apunhalada, uma das aves mais raras do mundo, sendo endêmica do Espírito Santo. Gênero Embernagra, com o rabo mole da serra, também endêmico do Brasil e vivente nas chapadas do interior dos estados da Bahia e de Minas Gerais. E o sabiá do banhado, tendo 2 populações isoladas nas regiões sul e sudeste. Gênero Emberizoides, com o canário do brejo, vivendo na Mata Atlântica das regiões sul e sudeste, também um pouco no centro-oeste. E o canário do campo, existente em quase todos os estados do Brasil, com exceção apenas do Acre. Gênero Saltatricula, com o batuqueiro, vivendo em quase todos os estados da Mata Atlântica e do Cerrado. E o batuqueiro chaquenho, também uma ave vagante, tendo sido registrado algumas vezes nos estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Gênero Azemospisa, com a cigarra parda, também vagante, também sendo visto algumas vezes nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E a cigarra preta, sendo comum na Mata Atlântica do Sudeste, também existente em outras regiões. Gênero Conotraupis, com o tiê bicudo, endêmica da região centro-oeste do Brasil, e o tiê preto e branco, existente em outros países da América do Sul, mas também tem uma população pequena no estado do Acre. Gênero Coryphospingus, com o tico-tico-rei, existente em quase todas as regiões do Brasil, com exceção apenas da região Nordeste. E o tico-tico-rei cinza, concentrado principalmente na parte leste do Brasil. Gênero Lanium, com a pipira de asa branca, existente na região amazônica de alguns estados da região norte e do Mato Grosso. E a pipira parda, vivendo mais ao norte na Amazônia, principalmente nos estados de Pará, Amazonas, Roraima e Amapá. Gênero Tlipopsis, com cabecinha castanha, vivendo principalmente nas regiões sudeste e sul, na Mata Atlântica. E o saí canário, vivendo em quase todos os estados, com exceção de Amapá, Roraima e Acre. Gênero Diglossa, com fura-flor escamoso, ave muito rara, tendo sido registrada apenas na região do Pico da Neblina, no Amazonas. E o fura-flor grande, habitante dos tepus venezuelanos, que no Brasil vive apenas no Monte Roraima, em Roraima. Gênero Schistoclamis, com bico de veludo, vivendo em quase todos os biomas brasileiros, sendo pouco abundante na Amazônia e no Pantanal e inexistente nos Pampas.
E o sanhaço de coleira também existente em quase todos os estados, com exceção apenas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agora vejamos os gêneros com 3 espécies, que são 6 gêneros, tendo 18 espécies ao todo. Gênero Hemitraupes, com a saíra de papo preto, existente em todos os estados. Saíra ferrugem, vivendo na Mata Atlântica das regiões sul e sudeste e da Bahia. E a saíra galega, vivendo na região amazônica e na região litorânea da Mata Atlântica. Gênero Cianerpes, com saí de bico curto, existente em alguns estados da região norte e da parte amazônica do Mato Grosso. Saí de perna amarela, também vivendo na Amazônia brasileira, em todos os estados da região norte, além de Mato Grosso e Maranhão. E a saíra beija-flor, existente em quase todos os estados, com exceção de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Gênero Loriotus, com tentem de crista amarela, que no Brasil vive apenas no estado do Acre. Tentem de dragona branca, vivendo em quase toda a região amazônica brasileira. E o tiê galo, vivendo em quase toda a costa da Mata Atlântica e também na região amazônica. Gênero Tachyphonus, com a pipira preta, existente em quase todos os estados, com exceção da região sul e dos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Tentem de dragona vermelha, vivendo em boa parte da Amazônia brasileira. E o tiê preto, sendo bem abundante nas regiões sul e sudeste. Gênero Rhamphocelus, com a pipira de máscara, vivendo em algumas partes amazônicas dos estados do Acre, Amazonas e Rondônia. A pipira vermelha, vivendo em uma boa parte dos estados brasileiros. E o tiê sangue, vivendo em quase toda a Mata Atlântica, sendo uma das aves mais conhecidas do bioma. Gênero Conirostrum, com a figuinha amazônica, vivendo em apenas algumas regiões do Amazonas e de Rondônia. Figuinha de rabo castanho, existente em todos os estados do Brasil e comum de uma certa forma. E a figuinha do mangue, vivendo em quase toda a costa brasileira, além de algumas regiões do miolo da Amazônia. Vejamos agora os gêneros com 4 espécies, sendo 3 gêneros com 12 espécies ao todo. Gênero Microspingus, com capacetinho, vivendo apenas em algumas partes do Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Capacetinho do oco do pau. Além do nome engraçado, ele também é comum na Mata Atlântica do Sudeste, também existindo nos estados de Goiás e no Distrito Federal. Cat do Sudeste, que vive obviamente na região Sudeste, em todos os estados. E o cat do Sul, que vive na região Sul, além também de existir no estado de São Paulo. Gênero Ixotraupes, com a saíra carijó, que existe em algumas partes da Amazônia brasileira. Saíra de barriga amarela, também habitante da Amazônia, porém menos abundante. Saíra negaça, que já é mais comum na Amazônia Central. E a saíra pintada, que vive apenas no estado de Roraima. No gênero Cicalis, temos o canário do Amazonas, que além da Amazônia, também existe nos biomas do Cerrado, Caatinga e um pouco na Mata Atlântica. O canário rasteiro, que vive em boa parte do Cerrado e da Mata Atlântica. O tipiu, que vive em quase toda a parte leste do Brasil. E o canário da terra, que, apesar de ser uma das aves mais comuns e conhecidas do Brasil, não está presente em todos os territórios, estando ausente em boa parte dos estados do Acre, Amazonas e Pará, e completamente ausente no estado do Amapá. Aqui temos 2 gêneros com 5 espécies, sendo 10 espécies ao todo. Gênero Dacnes, com a saí amarela, vivendo em quase toda a região amazônica. Saí azul, existente em todos os estados e também bastante comum. Saí de barriga branca, pouco abundante na Amazônia brasileira. Saí de máscara preta, também habitante da Amazônia e também um pouco no Cerrado Mato Grossense. E o saí de pernas pretas, habitando uma parte do litoral da Mata Atlântica. Gênero Traupes, que dá nome à família Traupidae, com o sanhaço cinzento, uma das aves mais comuns existindo em quase todo o território brasileiro, com exceção apenas da região amazônica. Sanhaço da Amazônia, que substitui o sanhaço cinzento onde ele não existe, basicamente.
sanhaço de encontro amarelo, endêmico da Amazônia brasileira, sanhaço de encontro azul, também endêmico da Mata Atlântica brasileira, e o sanhaço do coqueiro, existente em todos os estados e também uma das aves mais comuns do Brasil. Gênero Stilpnea, o único gênero com 6 espécies, incluindo a saíra amarela, também bem abundante no território brasileiro, estando ausente, sendo menos abundante nas regiões norte e sul, e é uma ave comum onde vive. Saíra de cabeça azul, mais abundante no Brasil central. Saíra de cabeça preta, ave bem rara, que no Brasil já foi registrada apenas nos estados de Amazonas e Roraima. Saíra mascarada, também habitante da região amazônica. Saíra preciosa, bem abundante na região sul, além do estado de São Paulo. E a saíra sapucaia, habitando boa parte da costa litorânea da Mata Atlântica. Temos aqui 2 gêneros com 7 espécies em cada. Primeiramente o gênero saltador, com o bico de pimenta, vivendo em praticamente toda a Mata Atlântica brasileira. Bico duro, sendo quase exclusivo dos pampas gaúchos. Bico encarnado, também sendo quase exclusivo da Amazônia. Bico grosso, sendo mais abundante na região sul, também existindo um pouco na região sudeste. Tempera viola, também uma ave bastante comum, estando presente em quase todas as regiões, com exceção apenas da região sul. Trinca-ferro, também bastante comum, estando ausente apenas na região amazônica e em algumas partes do Nordeste. E o trinca-ferro gongá, mais abundante no interior do Brasil, ficando bem longe das costas. Gênero Paruaria, também com 7 espécies. Temos o cardeal, mais abundante nas regiões sul e sudeste, também vivendo um pouco no centro-oeste. Uma ave comum onde vive. Cardeal da Amazônia, que vive em praticamente toda a Amazônia. Cardeal da Bolívia, que vive mais próximo da fronteira com a Bolívia, nos estados de Rondônia e Mato Grosso. Cardeal do Araguaia, que vive ali nas proximidades do rio Araguaia, nos estados do Pará, Tocantins, Goiás e Mato Grosso. Cardeal do Nordeste, uma das aves mais comuns das regiões Nordeste e Sudeste, mas que também existe em algumas outras regiões. Cardeal do Xingu, que vive apenas em uma pequena parte nas proximidades do rio Xingu, sendo endêmico do estado do Mato Grosso. E o cavalaria, sendo mais abundante nas áreas abertas do Cerrado e dos Pampas. Vejamos agora o segundo maior gênero, o gênero Tangara, que possui 13 espécies, incluindo cambada de chaves, que habita toda a costa litorânea entre a Bahia e o Rio de Janeiro. Saíra de bando, habitante da Amazônia. Saíra de cabeça castanha, também da Amazônia. Saíra diamante, também da Amazônia. Saíra douradinha, uma das aves mais comuns na Mata Atlântica, principalmente da região sudeste. Saíra lagarta, bastante comum na Mata Atlântica das regiões sul e sudeste. Saíra militar, vivendo em quase toda a costa da Mata Atlântica até a região nordeste, também existindo um pouco na Caatinga cearense. Saíra opala, existe apenas em uma parte da Amazônia, do Amazonas e do Acre. Saíra ouro, que vive em uma parte da Amazônia. Saíra pérola, vivendo em uma parte da Mata Atlântica do Nordeste e um pouco no Espírito Santo. Saíra pintor, uma das aves mais conhecidas da Mata Atlântica nordestina. Saíra sete cores, que também é um dos símbolos da Mata Atlântica. E as 7 cores da Amazônia, também comum na região amazônica. E o gênero que ganha com o maior número de espécies é o gênero Sporófila, conhecido por esses passarinhos de bico grosso e duro que comem grãos e têm cantos melódicos. São 32 espécies nesse gênero, incluindo o baiano, que apesar do nome não vive só na Bahia, mas sim em todos os estados do Brasil. Bicudinho, mais restrito à região amazônica do Amazonas, Roraima e Amapá. Bicudo, uma ave que já foi bastante comum, mas infelizmente hoje em dia está ameaçada de extinção e é bem rara, devido ao enorme número de sequestros para ser engaiolada, que acabou fazendo com que ela ficasse bem rara na natureza. Hoje em dia, podendo apenas dificilmente ser encontrada no cerrado dos estados de Rondônia, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Bigodinho, uma ave comum que pode ser encontrada em todos os estados.
Caboclinho, que também vive em quase todo o Brasil, com exceção de algumas partes das regiões norte e sul. Caboclinho coroado, encontrado em uma boa parte do Brasil, sendo praticamente ausente na Amazônia e na Caatinga. Caboclinho de barriga preta, vivendo em uma boa parte na Mata Atlântica e um pouquinho no Cerrado. Caboclinho de barriga vermelha, basicamente a mesma distribuição no anterior. Caboclinho de chapéu cinzento, sendo mais abundante em áreas abertas como o Cerrado e os Pampas. Caboclinho de papo branco, também abundante no Cerrado e nos Pampas. Caboclinho de papo escuro, sendo abundante em boa parte do Brasil, com exceção mais ou menos das regiões norte e nordeste. Caboclinho de peito castanho, sendo mais comum na Amazônia. Caboclinho de sobreferrugem, sendo mais abundante no Pantanal e nos Pampas. Caboclinho do Pantanal, sendo mais comum no Pantanal. Caboclinho do sertão, vivendo em uma parte do Cerrado Mato Grossense. Caboclinho lindo, habitante da Amazônia Norte. Pichoxó, vivendo em boa parte da Mata Atlântica litorânea. Cigarrinha do Sul, também comum na Mata Atlântica litorânea. Cigarrinha do Norte, vivendo no interior da Amazônia. Papa-capim cinza, que no Brasil existe apenas no estado de Roraima. Patativa, ave bem comum no Cerrado brasileiro, mas que também existe em outras regiões. Patativa tropeira, habitante das regiões sul e sudeste. Coleiro do Norte, vivendo em quase toda a Amazônia. Papa-capim de Caquetá, vive apenas em algumas partes do Amazonas e do Acre. Coleiro do Brejo, comum no Cerrado, também abundante na Mata Atlântica. Estrela do Norte, vivendo na parte oeste da Amazônia. Papa-capim preto e branco, um vagante acidental que foi visto apenas uma vez no município de Cruzeiro do Sul, no Acre, em 1992. Papa-capim de costa cinza, mais abundante na região sudeste, também vivendo em outras regiões. Coleirinho, uma das aves mais comuns do Brasil, ausente apenas em alguns estados das regiões norte e nordeste. Golinho, também bastante comum, presente nas regiões nordeste e sudeste em todos os estados, mas também existe em Goiás e no Distrito Federal. Chorão, também bastante comum e ausente em apenas alguns estados da região norte. E por fim, o curió, também bastante comum e presente em quase todos os estados, com exceção apenas de Rio Grande do Norte. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreve nesse canal e comenta aí qual a próxima família que vocês querem ver aqui. Então, tchau!